E já está entre nós o Monterey, porém, contudo, entretanto, o Beta 9 não é ainda a versão final. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo vou te ensinar uma forma de obter o macOS Monterey Beta 9 diretamente dos servidores da Apple, a qual inclusive não é um conteúdo muito novo, mas se você está chegando agora no canal, está caindo agora nesse vídeo e não sabe como fazer esse procedimento, eu mostro, de fato, como que é feito esse procedimento. Além disso, a gente vai fazer o processo de instalação sem mexer na nossa EFI, sem mexer no nosso OpenCore, caso você já tenha migrado ele para a versão 0.7.4, pois ela é pré-requisito. E além disso, vamos fazer uma instalação limpa sem afetar o nosso macOS atual, mantendo o nosso Hackintosh do jeito que ele está, adicionando uma nova opção de boot aí com essa nova versão beta do Monterey. E depois, no final das contas, se você quiser fazer a exclusão, fica livre para fazer a limpeza e ter o seu Hackintosh totalmente aí funcional, sem riscos de comprometê-lo. Inclusive, nesse vídeo aqui, vou mostrar uma forma diferente de obter todo esse processo aqui em paralelo do teu Hackintosh atual, assim como foi feito no Beta 8. Nesse Beta 9 eu mostro uma maneira um pouco diferente, um pouco talvez mais simples de ser feita, mas que também funciona e também é uma instalação limpa. Então, bora pro vídeo e vamos ver como é que ficou todo esse negócio. Então vamos lá, foi liberado aí o Beta 9 do Monterey. Para baixar ele, a gente consegue baixar pelo Gib macOS. Se você não tiver ele instalado na sua máquina, é só digitar aí Gib macOS na pesquisa do Google. Geralmente o primeiro repositório é aqui no GitHub para esse usuário CorpNewT. É um usuário bem conhecido da cena de Hackintosh, ele que desenvolve também o Proper Tree, ferramentas ali de configuração do OpenCore e tudo mais. Acessando aqui o repositório, basta vir no botão verde Code, depois Downloadzinho. Ele vai baixar toda a aplicação, ela é pequenininha, deve ter menos aí de 1 MB, e após baixar ela, a gente vem aqui, descompacta, acesso ao diretório, a gente precisa executar esse gibmacOS.command. A primeira execução dele, ele pode dar essa tela aqui, informando que não pode ser aberto e tudo mais, mas para contornar isso, basta clicar com o botão direito, segurar a tecla da bandeirinha do Windows ou a tecla Option, se você estiver usando, por exemplo, um teclado para macOS, e clicar em Open. Ele vai confirmar a abertura, você clica em Open novamente, ele carrega aí o aplicativo do Gib macOS. Aqui tem diversas versões, para a gente baixar do sistema operacional. No entanto, a versão beta do Monterey, a gente tem que utilizar a opção C para alterar o catálogo. Então, basta digitar C, pressiona Enter, ele vai perguntar qual catálogo você quer fazer ou scan, para poder mostrar a lista de sistemas operacionais. A gente utiliza o canal 4 para desenvolvedores, developer, e logo em seguida ele recarrega esse catálogo aqui. E se a gente subir até aqui em cima, a primeira opção vai ser justamente o macOS Monterey Beta. Ele foi liberado hoje, dia 7 de outubro. Ele foi liberado próximo ali às 14 horas e 5 minutos. Porque esse horário aqui é -3. Então basta digitar o número 1, aperta Enter, ele vai começar, enfim, baixar todos os arquivos. Ele tem aproximadamente 12 GB, então basta aguardar. E assim que finalizar, a gente já começa a fazer o processo de instalação. Lembrando que a gente vai fazer uma instalação em paralelo desse macOS que eu estou utilizando. Então, se eu abrir, por exemplo, aqui o Hacking Tool e vier em boot, a gente está utilizando o OpenCore 0.7.4. É a última versão disponível e estável do OpenCore, assim como também dá para utilizar a versão 0.75 se você quiser pegar uma build mais recente. Aqui no caso do Beta 9 do Monterey, não vai ser necessário, dá para utilizar aí a última versão estável do OpenCore. E com relação a esse sistema que eu estou utilizando aqui, é o Big Sur 11.6, a última versão. Estou utilizando uma SM BIOS de iMac Pro 1.1, um Core i9. Ele é um Final K, então ele tem a placa integrada. Aí vocês podem até se questionar por que eu não estou utilizando o iMac 20.2. Aqui é para eu poder de fato desativar a GPU integrada, utilizar somente a GPU dedicada que eu tenho nessa máquina e eliminar os problemas que acontecem com aplicativos que usam DRM, como Netflix, próprios aplicativos da Apple como Music, Apple TV e tudo mais. Se eu utilizar esse BIOS do iMac 20.2, ele vai endereçar para a placa integrada do processador as requisições do DRM, e elas infelizmente não funcionam mais aqui, não tem patch para o Big Sur. Então eu acabo utilizando essa outra SM BIOS que não tem vídeo integrado. Eu acabo endereçando tudo para a placa off-board e funciona todas as requisições de DRM. Então fica aí a dica, caso você tenha algo semelhante aí, para também utilizar a SM BIOS tanto do iMac Pro 1.1 quanto até mesmo do próprio Mac Pro 7.1, dependendo aí do seu setup. Então, visto esses detalhes aqui, aguardar baixar a aplicação aqui do Monterey Beta, a gente já continua na sequência.
Completado o processo de download, ele mostra ali a lista de arquivos que ele obteve sucesso. A gente espera que todos, né, obtenham sucesso para fazer download. A lista de arquivos que falhou, então aqui marca none, né, no caso não falhou nenhum, e o local onde foram salvos os arquivos. Aqui basta a gente pressionar Enter, pode pressionar Q logo em seguida, ele vai encerrar a aplicação, depois pode vir em terminal e fazer o kit. Os arquivos de instalação do Monterey vão ficar aqui dentro do próprio diretório do Gibi macOS. Ele cria esse outro diretório chamado macOS Downloads. Aqui dentro tem o catálogo, no caso o catálogo 4, né, que tinha selecionado o cara developer, e aqui dentro a imagem do Monterey Beta. O arquivo que a gente precisa é esse install assistant.package, é o maior arquivo aí, né, que tem quase 12 GB. Basta clicar enfim 2 vezes e proceder com a instalação. Aqui ele vai fazer a instalação do instalador, não é a instalação do macOS propriamente dito. Ela ocorre de forma bem rápida, não tem segredo no meio do caminho. Aí após ela finalizar, se a gente vier aqui no Launchpad, ele vai ter criado justamente a aplicação do install macOS Monterey, mas para a gente fazer uma instalação limpa, a gente tem diversos modos. Se eu vier aqui em Go Applications, ele também vai estar aqui, ó, e rodando para baixo, está justamente posicionado aqui dentro. Notem que o tamanho ali também é quase 12 GB. A gente pode clicar com o botão direito, vir em Show Package Contents, depois Contents, depois a pasta Resources e utilizar esse carinha aqui, o Create Install Media. No vídeo anterior, quando saiu o Beta 8, eu utilizei ele fazendo o artifício de separar um espaço em disco e criar um instalador dentro do próprio disco, né, já tem o macOS rodando, uma partição ali apartada e simulando toda a instalação a partir do boot do menu do OpenCore. Nesse caso aqui eu vou fazer uma maneira diferente, uma maneira um pouco mais simples, mas só para mostrar para vocês que existe essa maneira aqui do Create Install Media. Também pode utilizar ele para criar um pendrive externo ou algo do tipo, mas esse exemplo aqui eu vou fazer de outra maneira só para deixar um pouco diferente dos outros vídeos ali, para mostrar outras maneiras para vocês, né, fazerem a instalação também de forma limpa. O que a gente pode fazer aqui então? A gente pode vir no Launchpad, digitar Disk Utility. Aí com ele aberto, eu sempre recomendo vocês virem aqui em View e selecionar o item Show All Devices. Aqui no meu caso eu já tenho esse Container 2, que tem alguns volumes chamados Labs, que eu utilizo para fazer aí laboratórios e testes com outras versões do macOS. Para exemplificar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou remover ele, então para remover ele eu vou vir aqui em Partition, vou pegar esse espaço de 120 GB e vou eliminar aqui embaixo. Vou clicar em Apply. Aí ele confirma a partição, então eu confirmo o particionamento ali e aguardo, enfim, ele encerrar o processo. Aí pelo menos eu consigo simular para vocês como que recria ali o particionamento, caso vocês não tenham essa partição, mantendo assim, né, o dual boot entre a versão atual do macOS que vocês já utilizam com essa versão nova aí do Monterey Beta 9. Nesse meu caso aqui, eu ainda tenho um Windows instalado, então tudo no mesmo SSD, então provavelmente o disco de vocês vai estar assim. Se vocês não tiverem dual boot, não vai ter, né, a partição do Windows, vai ter somente o disco, um container e abaixo dele os volumes, né, referente ao macOS que você está utilizando. O que eu vou recomendar para vocês fazerem essa instalação, por exemplo, do Beta 9? Vocês podem selecionar o principal disco de vocês, vir aqui em cima em Partition. Aqui em Partition a gente vem nesse sinal de mais e ele vai perguntar se você quer adicionar uma nova partição ou um novo volume. No exemplo anterior do Beta 8, a gente utilizou uma nova partição e essa nova partição, né, representou um container com outros volumes lá dentro, onde a gente fez, né, a instalação do Beta 8. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer a adição de apenas um novo volume para mostrar para vocês que também funciona da mesma maneira, tanto adicionando uma nova partição quanto, né, um novo volume. Aqui eu vou colocar o mesmo nome, colocar Labs, lembrando que o formato a gente precisa manter em APFS. Aí clique em Add, ele vai fazer a adição do novo volume. Aí vocês podem estar se perguntando qual que é a diferença de eu adicionar um novo volume ou adicionar uma nova partição. Nesse exemplo que a gente colocou apenas um novo volume, ele vai compartilhar o espaço com os outros volumes que já existem dentro desse container daqui, que container é, né, no caso, uma partição. Então notem, por exemplo, que esse Labs que eu criei, ele tem aqui 1,75 teras de espaço e 1,68 teras de espaço disponível. Se eu vier aqui dentro do macOS, que é o outro volume que tem no mesmo container, notem que os dados são exatamente os mesmos. Ou seja, é apenas uma separação lógica lá dentro do disco, mas que eles aí compartilham do mesmo espaço, né, atual disponível para esse container aqui. Quando a gente faz a adição de uma nova partição, a gente tem que informar o tamanho dessa partição e além de envolver, né, informar o tamanho e ele separar aquela área em disco, às vezes pode acontecer por baixo dos panos um remanejamento dos arquivos. Ela pode aí ser um pouco mais custosa para o teu computador fazer esse processamento e acomodar os arquivos ali onde eles devem ficar acomodados para conseguir fazer o particionamento. Então, nesse caso aqui, para gerar uma coisa mais simples, adicionei apenas, né, um novo volume, aí a gente pode encerrar o Disk Utility.
Aí logo na sequência a gente pode abrir aqui o Notepad e abrir o instalador do macOS Monterey. Assim que ele abrir, a gente clica aqui em Continue, depois tem que aceitar o contrato, não tem segredo nessa tela. E aqui é o momento em que ele pergunta aonde que a gente vai fazer a instalação. Aqui é muito importante que a gente clique sobre Show All Disks, no caso para ele mostrar todos os discos, e aqui a gente tem que selecionar justamente o volume que a gente criou ali anteriormente. Se a gente manter o macOS aqui, ele vai fazer uma instalação por cima desse sistema operacional e vai acabar aí com ele. E se a gente tiver, por exemplo, um problema com o Monterey Beta, a gente não vai conseguir voltar para o passo anterior. Então dessa maneira aqui a gente cria esse novo volume chamado Labs, seleciona ele para fazer a instalação e prossegue aí com a instalação. Caso tenha algum problema ou você queira eliminar o Monterey posteriormente, basta só excluir ali o volume que já vai resolver. Aí quando você manda fazer a instalação, ele pede a senha do teu usuário, basta digitar ela, apertar Enter e ele começa a fazer o processo de instalação. Esse processo aqui é um processo novo de instalação, então é a mesma coisa que a gente estivesse dando boot ali no menu do OpenCore, utilizando um pendrive para poder fazer, né, a instalação e fazer uma instalação limpa. Vai manter o macOS que está utilizando, vai colocar o novo Monterey, vai manter também o Windows que já existe aqui nesse HD, nesse meu exemplo. A partir desse momento basta esperar, ele vai reinicializar a máquina algumas diversas vezes. Assim que ele reinicializar, eu mostro para vocês ali um detalhe no menu do OpenCore, mas tudo deve ocorrer aí de forma automática. E aí, provavelmente depois de uma meia hora, 40 minutos, a gente deve chegar na tela de boas-vindas ali do Monterey, onde a gente faz a criação do usuário, faz algumas configurações iniciais, como configurações de teclado, algumas configurações de privacidade e tudo mais. Então, assim que avançar, eu já mostro para vocês o restante. Se tudo correr bem, ele vai aparecer essa mensagem para vocês, vai pedir para reinicializar, né, o nosso famoso Hackintosh. Ele não sabe que é um Hackintosh, ainda bem, senão não estaria funcionando, né? Basta clicar em Restart ali e aguardar o processo de reinicialização. Aí logo que ele reinicializar e carregar o menu do OpenCore, o único item que a gente precisa tomar atenção aqui é que ele vai aparecer esse Macintosh HD. Muito provavelmente ele já vai estar, né, selecionado, mas caso ele não esteja selecionado, basta, enfim, selecionar ele e pressionar Enter. Toda vez que ele reinicializar, se tiver esse item chamado Macintosh HD, vocês selecionam ele, caso ele não esteja selecionado, e a instalação aí vai prosseguir de forma totalmente automática até chegar ao final. Quando ele terminar, ele não vai mais aparecer esse disco em Macintosh HD, vai aparecer apenas aquele disco que você adicionou como um volume novo, e nesse meu caso aqui ele vai aparecer como o Labs, vai aparecer o macOS, que é outro nome de disco que eu tenho na minha máquina, e o disco do Windows. A máquina acabou, né, reinicializando. Notem que agora não tem mais aquele item Macintosh HD aqui nas opções do OpenCore, tem somente o disco Labs aí, que é o disco esperado onde a gente fez a instalação do Monterey. Provavelmente já deve estar finalizando a instalação, e assim que finalizar ele já abre o setup inicial ali para a gente preencher os dados. E se tudo correr bem, ele vai chegar nessa tela, que é justamente aquele assistente inicial ali. Pode fazer a instalação limpa do macOS. Caso não fosse a instalação limpa, apareceriam outras telas aqui. Mas no meu caso, como foi a instalação limpa, eu vou até deixar configurado o teclado aqui corretamente. Aqui não tem um segredo, não vou ingressar em nenhuma rede, já tem a rede cabeada mesmo. Praticamente é tudo continue. Aqui na tela de logar com o Apple ID, eu nunca faço o processo de logon enquanto eu faço as instalações do próprio macOS. Faço o skip, né? Sempre pulo essa parte, faço a ingressão depois. Parte de contrato, não tem segredo. Aqui é a criação do nosso usuário, então criar o usuário padrão mesmo aqui. Essa próxima tela é referente à parte de serviços de localização. Eu geralmente deixo habilitado se tiver placa nativa ali funcional com o macOS, mas se for aquelas placas, por exemplo, da Intel, que você faz a instalação via CAS, eu acabo nem habilitando esse tipo de serviço. O restante aqui é basicamente clicar em Continue. A Siri, que é a assistente, eu sempre deixo desabilitada, eu não faço o uso, mas aqui é a critério de cada um. Aqui é aquela personalização, a gente tem um ambiente claro, bem escuro ou de forma automática, né? Vai depender aí do horário em que tiver, ele vai mudar, né, as aparências. Vou deixar aqui no modo escuro, como sempre utilizo. E se tudo ocorrer dentro do esperado, a instalação vai ser concluída e vai chegar aqui na área de trabalho. O Feedback Assistant, a gente pode, enfim, encerrar, eu não faço a ingressão nele. Essa parte aqui do teclado, basta clicar em Continue, clicar ali as teclas do lado do Shift, depois clicar em Done para finalizar. Para confirmar que é o Beta 9, a gente pode vir aqui no About this Mac. Aqui na versão onde ele aparece, né, macOS version 12, ele tem entre parênteses essa informação. Essa informação é o build do sistema operacional. Basta a gente copiar ela, comando C para copiar, né? Depois a gente vier no navegador e colocar ela, você vai ver que justamente que ela diz respeito aí ao Beta 9. Então tá finalizada a instalação. Eu vou reinicializar a máquina para mostrar para vocês como que ficou o menu final ali do OpenCore. Ele vai manter o Dual Boot, que nesse caso aqui vai ser um Tri Boot, né? Vai ter o Windows e 2 macOS instalado e uma única EFI. Então a máquina está reinicializando. Ó, o menu do OpenCore está aberto.
Então notem que ficou no final dele o disco Labs, referente, né, ao Monterey, o disco macOS, que é onde tem o Big Sur instalado, e o Windows também. Aí caso vocês queiram, por exemplo, remover o Monterey posteriormente, depois de algum teste ou algo assim, basta carregar o macOS que vocês já utilizam no dia a dia e fazer ali a exclusão da partição. Vou mostrar para vocês como é que faz, mas é bem simples de fazer. Então aqui ele carregou o macOS que eu estava utilizando anteriormente, ali antes de eu fazer, né, a instalação do Monterey. E se eu vier aqui no About This Mac, notem que é justamente o Big Sur. Tem aqui o disco Labs, que é referente ao Monterey. Caso eu queira eliminar aquela instalação e consequentemente também limpar o menu do OpenCore, basta vir aqui no Disk Utility, sempre lembrar de vir aqui na opção do View e marcar Show All Devices. Aí vocês podem selecionar qualquer um dos dois volumes, tanto o Labs ou o Labs-Data, fazer a exclusão. Aí com ele selecionado, a gente vê esse sinalzinho de menos, ele vai aparecer essa informação perguntando se a gente quer fazer apenas a deleção do volume Labs ou do volume Group, que ele chama, porque ele sabe que internamente esses dois volumes, o Labs e o Labs-Data, eles estão aí interligados, formando, né, o que ele chama aqui volume Group. Aí simplesmente basta a gente fazer a deleção do volume Group, que vai eliminar aqueles dois volumes ali e vai voltar o disco para o que era ali anteriormente. Notem, ele finalizou, basta clicar em Done. Aí após fazer então a exclusão do volume Group, fazer enfim o encerramento do Disk Utility, a máquina está pronta e sem o Monterey instalado ali nas opções de boot. Aí isso aqui, é claro, fica a critério de vocês fazer essa exclusão, mas caso vocês queiram fazer, tá aí todo o processo, tanto de instalação quanto do processo de remoção. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Parece que as coisas estão um pouco difíceis para sair de fato aí a versão final do Monterey. Contudo, eu acredito ainda que vai sair esse mês, ainda o mês de outubro. Afinal de contas, estamos bem no começo dele e eu não me recordo de ter tido outras versões do macOS com tantas versões betas assim disponibilizadas. Então, foco, força e fé que esse negócio saia esse mês e a gente vai ter aí todo o nosso Hackintosh. Caso vocês optem por fazer essas instalações betas, essas instalações aí em paralelo ao seu macOS atual, sem comprometê-lo, né? Aí de forma a testar e fazer todos os ajustes necessários que possam eventualmente surgir na sua EFI, às vezes uma migração do Macast, uma migração do próprio OpenCore, se você tiver com versões anteriores aí, a versão 0.74, na hora que sair então o Monterey versão final, teu Hackintosh já esteja com o terreno 100% preparado para receber ele de braços abertos. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!